E está no ar para toda a internet e além, mais um Zum Zum Zum. Eu sou Rodrigo Bufo e comigo no estúdio do Guarulhos Web, o jornalista Ernesto Zanon. E aí, gente, tudo bem? Vamos aí para mais um Zum Zum, número 10, hein? Já chegamos no 10º. Então vou chamar também o nosso camisa 10, o nosso Nelson Rubens de cabelo, o fofoqueiro de Guarulhos, Diego Villani. Eu já tinha essa fama, mas tá pegando cada vez mais. Fofoqueiro não, pô. A gente sabe dos assuntos, fofoca não. Aí, boa noite pra todo Então, mundo. o cara mais informado. Mas o Nelson Rubens, muita gente fala que o cara Pedro Notaro, não era não? Inclusive, ele recebeu uma homenagem bem legal lá na Câmara. É. A sala de imprensa da Câmara de Guarulhos agora é a Sala Pedro Notaro. Acho que é a galeria. Galeria Pedro Notaro. Pedro Notaro foi um cara aí que eu conheci há quase 30 anos, né? Trabalhou bastante tempo junto, fizemos uma amizade boa, tivemos ótimas relações durante um bom tempo. Até eu ser governo. Mas olha que interessante, o Pedro Notaro ele era famoso pelas polêmicas que ele causava, né? E não é que ele causou uma agora? Qual? O Jorginho Mota e o Lárcio Sandes não encrencaram por causa disso? Sério mesmo? Sério, o projeto que foi votado e que passou na Câmara com o nome do Paulo Manso. Do Pedro Notaro? Do Pedro Notaro, diz que o Paulo Manso tá vivo. Inclusive, de terça-feira ele tá com um podcast também, parabéns, Paulo. Mas o Pedro Notaro, o Lárcio Lárcio Sandes apresentou o projeto, votou, e o Jorginho Mota ficou chateado, porque, segundo ele já tinha apresentado um projeto anterior propondo essa homenagem. Foi no ano passado, mas não votou. E aí ainda lá... fizeram o Jorginho fez uma montagem de um papagaio. Eu sei que no grupo de vereadores não pegou bem. Quem que é? O Lárcio Sandes? O Lárcio Sandes, teoricamente... O que planta cabelo lá. Bastante cabelo. Rapaz, Tem um que põe botox, outro hoje eu ouvi essa história do botox na Câmara, né? eu sempre me dei bem com o Laércio e tô vindo participar do programa aqui com vocês sempre. Mas da última vez ele me cumprimentou mais um pouco áspero. Acho que vocês comentaram alguma coisa dele. Eu não tenho o que dizer também do Laércio, porque ele sempre me tratou com muito respeito. Sempre tenho respeito com ele, mas a gente fala a verdade, né? Afinal, é um vereador que tá aí há bastante tempo. E você sabia que quem é o vereador mais rico da Câmara de Guarulhos? Você vai falar Martelo. Eu imaginava que sim. Não, com o patrimônio declarado é o Laércio. Laércio Sandes, o maior patrimônio da Câmara de Guarulhos, Laércio Sandes. Então, cara, que muito sucesso na vida, né? Cara de sucesso que foi ser vereador. Já que a gente começou falando de Câmara, de vereadores, então vamos continuar nesse tema. O Zanon já tinha proposto o tema aqui. A SEI, hoje teve a votação do relatório da SEI do Baquirivu e... Foi esquisito. Aprovado, né, pela grande maioria dos vereadores, foi aprovada a SEI do Baquirivu, que coloca como único responsável por um problema que não houve, o ex-prefeito Guti, né? Então a gente chama atenção ali porque só votaram contra os vereadores do PSD, o Lameck, votaram contra não, votou contra foi só o Maurício Guti, o Geleia. E o Geleia. Votos contra. Aí se ausentaram os outros vereadores do PSD, se ausentaram, o Ticiano, Luiz da Sede, Lauri se ausentaram. E o Lamé. E o Marcelo Seminal. Não, todos os outros votaram a favor. Tirando algumas exceções que são caras chegaram agora, a grande maioria que votou a favor, que aprovou isso, são vereadores que estão lá porque foram eleitos porque o Guti elegeu eles. Porque o Guti, durante todos os seus 8 anos de mandato, deu espaço para os vereadores, esses vereadores tiveram um grande trabalho junto às suas bases e eles cresceram e foram votados e reeleitos graças ao Guti. Tanto é que eles andavam junto com o Guti, falando bem do Guti o tempo todo. Então é só puxar nas próprias redes sociais desses vereadores o que eles falavam há 7 meses atrás, 8 meses atrás, o que falam hoje. Então a mudança de postura é o que a gente tem é mais triste na política, né? É muito feio o que esses caras fazem. E eles são nossos representantes, mudam de time, de camisa, qualquer coisa, basta mudar o poder. Então, eu falo isso cara limpa, porque é muito triste ver o que esses caras fizeram. Aí votaram e responsabilizando somente o Guti, como se ele fosse responsável por tudo, e caminhando o processo para frente, e eu tenho certeza que nas demais instâncias que não terá o teor político, o Guti vai responder e vai mostrar que não tem nada de errado ali. A gente acompanhou o Viva Baquirivu desde que nasceu, né? Isso. Tem até o Maurício, né? Ele usa a tribuna
para justificar uma das partes do relatório, onde, inclusive, o Jair, que era o gestor do contrato, ele fala que o Banco Andino de Fomentos, que é quem empresta o dinheiro para a prefeitura fazer essa obra, em nenhum momento rejeitou as contas da prefeitura. Então, além da auditoria feita pelo banco, eles também contratavam uma auditoria externa que comprovaram que não há qualquer desvio, como se diz. O dinheiro está na conta do banco. Não só está na conta do banco, o dinheiro está nas obras. Porque, você imagina, nego chato, esse pessoal do CAF, eles vinham a cada 6 meses na prefeitura, vinha uma comitiva, vinha gente pra caramba lá num grupo, saíam vistoriando obra, vistoriando contrato, vistoriando tudo. Eram chatos e certos. E vinham lá, eram recepcionados. Chatos no sentido metódico. A gente colocava a equipe para acompanhar, eles iam nos locais, viam o que estava acontecendo, se tinha qualquer coisa que estava fugindo, era feita a correção, tudo isso era feito acompanhando ao longo do... E eu não lembro de vereadores acompanharem nesse período. Esses vereadores que estão apontando o dedo agora eram vereadores lá atrás, e durante 2021 para cá, né, esse último mandato, não vou nem falar do outro mandato, poderiam ter acompanhado, visto se tinha alguma coisa errada ou não, e não fizeram nada. Então, mais uma vez, lamentável ver como o jogo é sujo, o jogo político é sujo. Inclusive, eu trago uma fala do vereador Geleia, hoje, quando ele vota contra o relatório, ele fala sobre isso, que ele não vê essas irregularidades, mas caso alguém tenha visto essas irregularidades, por que não fiscalizaram naquele momento? Sim. Por que esperaram o mandato? Né? Terminar o mandato do prefeito para nessa mudança começar esses apontamentos. Porque, além de tudo, e uma coisa que eu vi no relatório da SEI, parece que os mais de 90 milhões de dólares, 96 milhões de dólares, que é mais de 500 milhões de reais, sumiram, que nada foi feito. Gente, foi feito, se eu não me engano, ali são três fases do projeto, tem lá que tem mais de 70% concluído, tem fase que está mais atrasada, mas assim, o que gastou de dinheiro até agora foi o que foi feito. Então, as medições... É por medições. Está tudo ali feito. Mas atrasou. Teve pandemia, teve chuvas acima da média em vários períodos, e as obras são no leito de um rio. E aconteceu de atrasar. Você acha que o Guti não queria entregar essa obra? Sim, seria a principal obra do... E ele seria um marco, uma bandeira. É um marco, porque vai ficar pronto aquilo, e o atual prefeito Lucas, que não faz nada e só comemora coisas do Guti, né? E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, vai falar que é dele. Sim. Vai falar que é dele, porque a obra continua. Tá tão errada, com que dinheiro? Com o dinheiro que está na CAF. Sim. Com a contrapartida da prefeitura. Então, não tem nada de irregular para eles fazerem toda essa... E o projeto inicial parece que é do secretário que era do Guti, é o secretário que está com eles, o Marco Atual Antônio, secretário de obras, Marco... Que quando eles no bastidor lá deles cobram para saber se tem alguma coisa de errado, fala que não tem nada de errado. Então, não dá para entender. Para mim, isso aí tá parecendo coisa eleitoreira. E os caras... Você acha... Por que a mudança de postura dos vereadores nesse sentido? Porque hoje eles estão tendo que falar o que o Lucas quer ouvir. O Lucas tem receio de ter uma disputa futura, algo assim com o Guti. O único jeito dele ganhar algo do Guti é tentando manchar alguma coisa do Guti. Porque popularidade... O Lucas, sem impulsionamento, o Lucas não chega nem perto do Guti, nem do delegado Mesquita, nem do Clebinho. O Lucas só funciona se impulsionar. Por falar no delegado, o delegado tem rodado bastante a cidade, né? Você nota ele está nos 4 cantos, né? Tanto que ele incomoda alguns vereadores de reduto. Sim. Porque ele fala que eu não sou vereador do centro ou de tal categoria, eu sou o vereador da cidade. E eu vou falar um negócio pra você, se eu tivesse no grupo do Lucas lá, eu sentiria vergonha de andar com o Lucas nos lugares e ver como que o delegado é mais conhecido do que ele. O delegado vai em qualquer canto, é muito mais popular do que ele. O delegado tá fazendo um trabalho assim, a gente tem percebido um trabalho em todo lugar, assim, mostrando isso nas redes sociais de uma forma bem em vários assuntos, não é monotemático, né? O cara da segurança só tem falado de vários assuntos e tem cobrado e tem sido cobrado dentro da Câmara, né? Semana passada toda a briga que aconteceu lá foi porque acho que ele botou a cabeça demais para fora, não foi isso? Então, a briga que teve semana passada
É mais ou menos essa situação que tem no Baquirivu. Os caras entendem que o Guti é uma ameaça, vamos minar no Guti. Entende que o delegado é uma ameaça, pega os vereadores que tem que falar amém hoje pro governo, porque a gente sabe como funciona o bastidor. Quem é base, ficam nervoso, né? Base aliado, alienada. Só que os caras estão fazendo o papel deles, mano. Falar o que o prefeito quer ouvir. O atual prefeito hoje é o Lucas. Mas o peso da confusão se dá quando o delegado sugere que o Edmilson, vereador do PSOL, era mais líder de governo do que o próprio Geraldo Celestino. E a partir daí começa já tinha um atrito ali do Luiz da Sede com o delegado, mas o que explode a confusão é essa fala do delegado, né? Eu acho que o delegado sobe a tribuna e fala que o Edmilson é mais base do que o próprio Geraldo. Surge uma ameaça até de uma moção contra ele, levar ele para o conselho de ética, o delegado. Teve uma denúncia. Na verdade, depois o clima esquentou. Mas na sessão seguinte, o Leandro Dourado, ele apresenta uma moção de repúdio ao vereador, que inclusive o próprio Martelo sugere que fosse retirada, porque chega a ser um absurdo. O Leandro Dourado também tá um papel lamentável nessas né? Mas você vê um independente que só senta no colo do Lucas o tempo todo, né? Hoje ele já não se declara mais independente, não. Ele já é base e... É base com botox. É o que o Clebinho disse aí. Mas o Leandro tem sido, acho que, a voz de provocação, né? Ele levou chupeta pro Kleber. Chupetinha, né? O vereador Chupetinha, mas você pode perceber que ataque vai para um outro... Não foge do nicho, é assim, ó. Quem que eles sentem ameaça? Eles estão pensando em 28 e estão esquecendo de governar 26, né? Eles estão pensando em 28 e estão esquecendo de governar. 25. Qual é a ameaça? 25. Qual é a ameaça na cabeça deles? É o Guti pela história que tem, é o delegado Mesquita e o Kleber. Então, eles estão usando os vereadores de personagens para bater nos caras. Durante uma sessão eles travam os requerimentos do Maurício, na outra eles brigam com o delegado, e o Kleber que vem sendo o alvo já há bastante tempo. Gente, acompanhamos a Câmara há muito tempo. Acho que essa legislatura coisa tá complicada, porque às vezes você via uma discussão, os caras saíam ali na discussão na frente das câmeras, não sei o quê, mas lá atrás todo mundo ia pro cafezinho numa boa. Agora não tá tendo esse numa boa lá atrás, né? Não. O próprio Lucas, ele era bastante crítico ao governo do Guti, mas o Guti em nenhum momento fez montinho assim para atacar ele, porque ele estava crescendo. Jamais. Então, assim, hoje o Lucas, acho que pela vaidade dele, ele achar que ele é o prefeito TikToker aí, que ninguém... Acho que ele só aceita o Manga ser maior que ele na rede social. Ele tá tentando minar os caras que não precisa de impulsionamento nem de dinheiro para estar onde tá. Eu tenho dito muito sobre... Eu posso não concordar com as ideias do vereador Kleber, ou mesmo com algumas posturas do delegado Mesquita. No entanto, hoje eu vejo que são duas pessoas que agem pelo que eles acreditam. E isso tem incomodado. Não é ninguém que está guiando a cabeça deles. Eles estão sendo guiados por eles e que é um mérito absurdo. Eu posso não concordar, mas eles estão fazendo o que eles... Era de se esperar que o delegado Mesquita e o Kleber, eles tivessem um atrito com a esquerda, né? Sim. E, na verdade, eles estão tendo atrito com os outros vereadores. Não eles. Os outros vereadores estão indo pra cima deles. E os vereadores estão ajudando a esquerda a lutar contra eles. Mas a esquerda está sendo esquerda? Então, aí que tá. Porque quando o Edmilson faz esse jogo todo, ele tá jogando pro Lucas. Exatamente. Né? Acaba jogando pro Lucas. Por isso até que o delegado coloca o Edmilson a serviço do governo. Então mais líder porque acaba fazendo o serviço. Então a coisa degringolou de uma forma que ninguém sabe quem é quem ali. E a verdade é que a coisa não acontece. Acontece. Todos falam que eles estão indo, que o Kleber e o delegado vai para a Câmara só para fazer corte, mas a grande maioria tá tentando fazer corte. E uma coisa que eu particularmente nunca tinha visto desde que frequento, sempre vi o Edmilson falando muito posturado, e nunca tinha visto ele nervoso daquele jeito que os caras conseguiram tirar ele um pouquinho do giro aí. Então, eu acho que o Clebinho e o delegado também, igual a maioria dos políticos, pensam numa próxima eleição, e se eles estão pensando na questão de deputado, eles estão incomodando. E Diego, você acha que isso é uma antecipação já do clima eleitoral? Acha que ali terão muitos candidatos
a deputada estadual já se movimentando? Tem bastante querendo ser estadual ou federal, né? Mas assim, eu hoje vejo esses três que estão apanhando na Câmara aí, o Guti com essa questão do Baquirivu, que eles estão tentando pôr um pelo onde não tem, a questão do delegado e do Kleber, é notório que eles sabem, e todo governo tem pesquisa, eles sabem que esses três têm grande chance de ser deputado, e pelo jeito o Lucas não se sente muito confortável com isso. A situação do Kleber fica um pouquinho mais complicada porque provavelmente o PL Né, o mas impeça de ser candidato. o PL sempre foi um partido, não, sempre não, né? Da entrada do Bolsonaro para cá, o PL sempre teve puxadores de voto. E vamos lá, quem que hoje é o puxador de voto do PL a federal? Aqui é o Pavanato. Pavanato. E os caras, o governo aqui talvez está se mordendo por dentro, que não quer dar legenda pro Kleber. Mas o Kleber hoje é um puxador de voto do PL, até pela rede social que o cara tem. Ele tem uma rede social orgânica, que provavelmente ele vai ter. Eu não sei Guarulhos se ele vai ter tudo isso de voto, mas fora ele vai vir. E eu acho que o Valdemar, sendo habilidoso do jeito que é, não vai deixar de dar uma legenda para um cara. Mas e aí como ficaria o surfista nessa história? Eu, em relação ao surfista, eu tenho a minha leitura. Todo mundo fala assim: o surfista está eleito, o surfista vai ganhar, porque vai ser o candidato da máquina. Ó, se você puxar os últimos 10 candidatos, os 10 mais votados em Guarulhos, teve perto de 10 mil votos, foi o 10º. Aí vai subindo. O surfista acho que teve algo em torno de 37. 37. Pô, mas ele tinha 60%, 70% da máquina trabalhando para ele. O prefeito deixava ele fazer o que queria. Ele tinha uma secretaria, ele era vereador e ele teve os votos dele. Eu não vejo que esses outros 40% vai apoiar ele, até porque o grupo do Santiago tem que entregar voto pro Valdemar e pro Márcio Alvino. E não é pouco voto, é 10 mil votos. Então, eu acho que o surfista vai vir na mesma linha que ele veio aí, de 40 mil votos aqui em Guarulhos. Não vai Fala muito assim, o candidato da máquina, né? Mas quando a máquina. Não, você não vê a máquina funcionando, cara, então acaba jogando contra, né? Acho que eu digo assim, que o surfista, quando era secretário do Meio Ambiente do governo Guti, ele produzia muito mais do que como vice-prefeito. Ele tá lá fazendo essas visitinhas, tentando aparecer, fica à sombra do Lucas. É que nesse caso também o candidato da máquina, o que você disse, ele tem 3 feudos, o Santiago vai ter que alguns feudos mandar pro Valdemar. E os caras usam assim, não, o grupo do Santiago, né, que é o do Lucas, tem que eleger o surfista porque o Santiago quer ser o vice. Esquece, daqui 4 anos o candidato a vice do Lucas é o Santiago, com surfista ou sem surfista. Onde o surfista vai entrar aí, eu não sei, mas que o vice dele é o Santiago. Então não precisa eleger o surfista deputado para ter outro vice. O vice daqui 4 anos vai ser ele. Então, o surfista está achando que a máquina vai apoiá-lo de uma maneira que apoiou ele também da outra em 20 e a votação foi essa daí que ele teve. Eu acho que ele não vai puxar muito mais que isso. Hoje eu acho que o Kleber tem muito mais chance de se eleger do que ele. Quem mais é na Câmara? A gente estava fazendo uma conta aí, só de estadual deve dar uns 10 vereadores, né? A gente tem aí do PSD a Karina, o Geleia. Mas assim, tem muitos que não se atentaram às mudanças que teve partidária, né? Então assim, você imagina o Kassab hoje, que ele tem 800 prefeituras, ele quer, pelo jeito que está se desenhando, ele quer tentar um Ratinho Júnior para a presidência e provavelmente ele vai estar com o Tarcísio, se o Tarcísio ficar governo aqui, e ele vai fazer. Como que ele vai dar só 94 legendas? Ele só pode dar 94 para deputado estadual. Então ele vai ter que ter uma régua. Sim, mas aí a gente fala, será que a Karina ela já ocupa o espaço da mulher? Precisa. Sim, precisa de 30%. Aí a gente tem o Geleia. Aí a gente vê delegado. O Geleia também entra em cota de 30%. Por causa da questão negro. É isso, da cota de negros. Aí além do PSD, a gente tem o delegado. A gente tem. O delegado no Republicanos vai ter legenda? O delegado já existe um trabalho forte do atual governo para que ele não tenha legenda. O governo atual está tentando minar o delegado nesse sentido, porque em outro sentido não consegue minar ele em nada. Ele não tem. Ainda no Republicanos, a gente pode ter Danilo Gomes, aí vem o xerife. Já são 5. Então, o xerife com certeza tem legenda porque ele é mandatário. Agora,
O Danilo, talvez o xerife não tenha problema de dar legenda, porque entende que vai ter mais voto que ele. Mas assim, é que vai acabando o voto em Guarulhos. Sim. Porque se você for ver, na esquerda ainda vai ter Fernanda, Edmilson, Seminaldo e Janete. E o Eloy vem mais. Não, mas o Eloy vem pra federal. Mas não pelo PT, mas ele vem. Mas vem pra federal. Então, aqui, ó, só nessa conta básica a gente já falou de 10. O Tiziano. Tem o Tiziano. O Tiziano é assim, ó. Tem uma história já que era pra estar no PL. A minha opinião em relação ao Tiziano, com quem eu também tenho uma amizade boa, é assim, ele só sai candidato se ele tiver condição real de competir. E o PL prometeu que tiraria ele do PSD, ou que conseguiria trazer ele pro PL, mas já é uma estratégia do PL em tentar segurar um pouco o delegado, porque o único cara que consegue tirar um pouco do brilho do delegado na rua é o Tiziano. De verdade é isso. Então, eu não sei se eles vão conseguir fazer essa manobra, porque até agora o PL, eu não vi nenhum aceno para trazer o Tiziano. Acho que está sendo muita política e pouca é por isso que eu pergunto se toda essa confusão, essa Câmara quente, já não é uma antecipação aí de um processo eleitoral e pouca atitude na cidade. Sim, na Câmara praticamente não acontece. Aí, semana passada, tentaram levar para frente, né? O Boulos postou na rede social dele a briga entre direita e esquerda, como que a direita estava. Colocaram que ele havia sacado a arma. Não houve sacar a arma, não teve nada disso. E aí foi para a rede do Boulos. Se você pegar as imagens, inclusive o delegado ficou o tempo inteiro com a mão para trás, né? Ele ficou com aquela postura de zagueiro dentro da área. Zagueiro dentro da área para não dar o pênalti. E assim, os caras estão tentando fazer uma briga e nisso tudo aí a cidade vai passando. Nós estamos em junho, metade de um ano já se foi. As UBSs continuam sem médicos. Falta o remédio em casa, cara. Cadê o remédio em casa? Não vi remédio nem na farmácia das UBSs, que continuam fechadas. E você pega, tava falando da SEI. A SEI do Baquirivu andou de uma maneira que a do Aterro não andou, e elas começaram juntas. Só que assim, a SEI aqui, na cabeça do atual prefeito, ele acha que ele vai jogar alguma coisa no antigo prefeito. A daqui, ele sabe que não tem nem como tentar. Então, ele já não anda, porque sabe que vai respingar no governo dele, porque é pessoas que estão no governo dele. São os mesmos vereadores que estão lógico, não são os mesmos todos, mas o mesmo grupo de vereador, tá numa, tá na outra, e nessa toda a energia do mundo. Para ver que é política, né? É só para tentar manchar a imagem do prefeito Guti. Não tem explicação. Quer dizer, tem explicação, né? Mas né, o poder público de Guarulhos não gira só em torno da Câmara, né? Tem a prefeitura também. Zanon, o que você tem aí? É impressionante. Cada semana que passa eu fico vendo as coisas acontecerem. A gente fala aqui, parece que, né? Semana passada a gente falou bastante sobre as obras da Sabesp, que não tem a STMU, não mexe uma palha para desviar o trânsito, para alertar os motoristas sobre a Monteiro Lobato interditada nos dois sentidos. Monteiro Lobato, onde passa a maior parte das linhas de ônibus de Guarulhos, interditada nos dois sentidos. Passa um ônibus para cá, espera, passa para cá, para tudo, para desde o Secap até o centro, né? Terrível e nada. Aí o Lucas fala que isso aí é importante. Resolveu o trânsito? Não. Foi fazer um vídeo. Foi fazer um vídeo na obra da Sabesp para falar que olha que maravilhosa essa obra, nós vamos levar o esgoto de 38% para 100%. Lucas, se hoje tem 38% do esgoto tratado, em 2017 eram 2%. E esse contrato foi assinado pelo prefeito Guti. Seja honesto, pelo menos falar, nós pegamos aqui esse contrato andando, e esse contrato assinado pelo prefeito Guti, que foi criticado por esses vereadores da oposição, Edmilson, que fechamento de SAI e tudo mais, que não tinha água em Guarulhos. Esse contrato elevou o tratamento de esgoto quase 40% no final do governo Guti. E universalizou a distribuição de água. E vai chegar no 100%, Lucas, como você falou, não porque você fez alguma coisa. Aliás, você não fez nada. Você pegou alguma coisa andando e foi fazer um vídeo. Só isso. Porque você não teve a capacidade de colocar STMU para ajudar os motoristas de Guarulhos a andarem pela cidade.
É isso que eu estou falando. Não adianta você falar, porque a história está escrita, está lá. Não adianta você falar, nós vamos fazer. Não, você não fez nada. E a Sabesp está fazendo isso porque foi feito todo um contrato. E na hora ruim você joga lá, mas tem uma dívida. Não tem dívida. A dívida está saneada. Então vamos ser, pelo menos, honestos na comunicação, já que você tem tantos seguidores na rede social e acha que está enganando. Não engana, porque a história está escrita. E para o esgoto ser tratado, tinha que fazer as estações de tratamento. Eu acho que o Lucas votou contra naquela da Ponte Grande. Também. Ali ele é a favor do esgoto tratado, se ele votou contra para onde ia tratar. Porque é o seguinte, quando o governo Guti assumiu, e vamos sempre naquela questão de dar nome aos bois, havia 3 estações de tratamento de esgoto prontas em Guarulhos, que foram as grandes empreiteiras que fizeram, porque o PT contratava as grandes empreiteiras e todas foram parar na Lava Jato. Lava Jato? Na Lava Jato. Odebrecht, essas grandes empreiteiras construíram estações de tratamento de esgoto em Guarulhos, só que elas não estavam subutilizadas, não tinha esgoto ligando a elas. Os coletores, né? Eles não havia coletores, então a ET Bom Sucesso, do lado dela o esgoto era jogado no rio Baquerivu. Agora se o Lucas tá falando que ele tá fazendo essa questão para tratar o esgoto, eu não sabia que essas empresas tinham feito, mas ele podia pedir pro Valdemar ligar pros caras, porque o Valdemar tem amizade, de repente ele faz mais 2. Ele teve problema no Lava Jato, né? De repente o Valdemar faz mais 2 aí. E aí o que aconteceu lá em Ponte Grande é que lá seria um ponto, né? Eu tenho um nome, não era bem uma estação de tratamento de esgoto. Eles desviariam o esgoto ali para não ir para o Rio Tietê, né? E o Lucas fez toda uma história lá para não deixar, né? E no final a Sabesp refez o projeto, mas manteve a reforma do estádio da Ponte Grande. Quem está fazendo? Não é o governo Lucas, de novo. É a Sabesp que está reformando o estádio da Ponte Grande no contrato assinado no governo Guti. É isso que eu estou falando. Sim. É aquilo que a gente falou lá. O campo do Secap está pronto há 6 meses e não está inaugurado por quê? Do Jurema, que foi entregue em dezembro. E até eu ia fazer um desafio, Lucas. Você gosta de desafio, né? Vamos fazer o seguinte: os campos que o Guti fez, a grama é verde. E você gosta tanto de amarelo, todos os campos que você fizer, pinta de amarelo. Faz o seu gramado amarelo e o verde é do Guti. Aí fica claro, os campos que você fizer, graminha amarela. Você tá pintando a cidade toda de amarelo. Não é legal? Aí, fica a dica. Não pinta não. Pinta não, deixa assim. Deixa assim. Você foi em festa junina já esse ano? Não, eu não fui não, mas o Zanon falou na semana passada que o Lucas não tinha ido na festa junina, a equipe... Não, é que festa junina já deu problema na Câmara também com o delegado e com o Luiz da Sede, tá andando aqui com... A equipe do Lucas trabalhou esse final de semana, o Zanon lascou com os caras. Não, é que assim, a gente acompanhava a festa junina, a gente saía pra rua com o Guti sábado dia inteiro, domingo o dia inteiro, em todas as escolas, ia para as escolas, era bem recebido e tudo mais. E a gente não tinha visto até então o prefeito Lucas nas festas juninas, até porque os professores não estão muito felizes, né? Porque tiveram 2% de reajuste só, fizeram uma greve e foram enganados, e voltaram sem nada. E os alunos que ficaram sem uniforme escolar, que ficaram sem material escolar, que ficaram sem ovo de Páscoa, também não estão muito felizes com o prefeito, que ele só vem pela rede social. E a gente tinha falado semana passada, né? Que não apareceu em festa junina. Aí o que aconteceu no final de semana? Apareceu. Apareceu, pelo menos nas redes sociais. Eu não sei como é que foi ali, né? Se armaram, se não armaram, se ele meteu a cara lá, como é que foi recebido de verdade. Mas foi pra festa junina aí em 2 lugares, né? Mas não sei quantas escolas ele foi, né? Porque a rede social recebe se ele se sentisse acuado, ele não ia, porque quando ele foi entregar os ônibus ali, ele sentiu que poderia ter um probleminha, ele cancelou tudo. Se ele foi ensaiado, igual é novela. Foi aquele menino que acessou o celular, era do grupo dele, não tem conversa. Ele só sai com o script. É verdade. E quem tem, mas o Zanon tá influente. Ele convenceu o Lucas. Não tem isso. Mas ele venceu 2 vezes. Tanto para ir na festa junina como para falar sobre a Sabesp. Mas o que o Zanon também falou aqui, e eu sei que aconteceu nesse fim de semana, o Zanon falou que ninguém foi nas festas do Padre Kleber, né? Mas no fim de semana o Guti foi na missa do Padre Kleber. O Guti estava lá vendo uma postagem mesmo, né? Foi na festa, tem uma festa junina lá,
E o Guti foi na missa do Padre Kleber. O Padre Kleber também tá influente. É muito bom. Não, porque também, né, Festa das Nações, que é uma festa super tradicional na cidade, que a prefeitura não apoiou, não fez nada. Por isso que eu falo, o candidato da máquina, mas o que a máquina está fazendo para trazer Sim. a população para o seu lado? Sim. É isso que eu digo. Não sei, cara. Eu acho que tá muito. Ah, mas esse ano aqui não tem eleição, deixa tudo, tal. Tá empurrando com a barriga, né? Jogando pro ano que vem. Mas já tem um contrato aí de 21 milhões de publicidade em curso, que daqui a pouquinho a gente vai ver Guarulhos amarela na Brasil inteiro aí no Plim Plim, tudo mais. É bom eles andar rápido, porque a Globo já colocou um stand lá no Vila Rio, lá onde tem 2 corpos lá, que o negócio tá Verdade, até o corpo desapareceu nesse governo. Rapaz, como que é essa história aí, Zanon? Me explica aí. Todo mundo viu no Fantástico, né, meu? Apareceu no Fantástico, todo mundo viu, né? Não, naquela hora tava jogando Al Hilal, então eu fui ver. Explica então. Coisas de Guarulhos, né? Se o Lucas fosse um cara sério e visse o que aconteceu na Globo ontem, ele deveria ir lá, hoje cedo, falar, abre aqui pra eu ver o que tem aqui, pô. Fazer igual zoomar lá. Eu vi um prefeito de Tupã, nada com um negócio de cemitério, um prefeito de Tupã falando sobre o time de futebol que leva o nome da cidade, os empresários não estavam pagando, ele falou um negócio seguinte: eu e meus secretários vamos assumir, nós vamos tirar do nosso salário, vamos pagar todo mundo, mas a partir de agora o futebol de Tupã, quem vai conversar com qualquer pessoa é a prefeitura. Já que a prefeitura está tendo que se posicionar, a prefeitura vai tomar a frente. Pô, o cara foi falado ontem que num buraco lá onde está a cova quadra B, quadra C, sei lá o que é, tem 2 corpos, porque o que era pra estar lá tá vivo. É que Guarulhos, de novo, infelizmente, fazia tempo que a gente não via isso, foi parar no noticiário nacional de forma bastante ruim, negativa, né? Um médico aí, um cidadão guarulhense que falsificou o diploma de médico, até festa de formatura falsa ele fez, atendeu como médico em Sorocaba durante alguns anos, morreu gente, uma confusão tremenda. E o cara estava sendo processado, a justiça apertando, que o cara fez, vou morrer. E o cara fez um atestado de óbito, já no governo Lucas, dia 5 de janeiro, ele faleceu, só que está vivo. E aí, na sepultura dele na Vila Rio, tem outro corpo enterrado. E existe um documento da prefeitura com o nome dele, com o quadro e tudo, do suposto morto. Então, assim, alguém Aí o cara grava um vídeo e fala, eu tô vivo, desculpa, mas eu tô vivo. Meu, que confusão danada. E aí a prefeitura... Nem fala. A prefeitura nem aquela resposta padrão, vamos ver o que fazer, Não, falou que vai abrir uma sindicância. Mas, pô, beleza, abre a sindicância e apura o fato quem que fez, quem colocou no sistema, quem tinha a senha, ok. Mas pega a máquina e abre o buraco lá pra ver que corpo que tá lá, porque tem alguém lá, alguém tá lá. Infelizmente acaba tendo essas coisas. Nessa hora que você precisa do prefeito com pulso firme falando, ou alguém do governo assumindo a questão, né? O que aconteceu de verdade. Porque alguém foi favorecido para permitir isso. Alguém pagou para alguém. Sim. Não queremos crer e saber quem, não somos nós, vamos falar quem recebeu. Mas tem gente recebendo, né? E foi nessa gestão. Né? Não adianta falar, querer, tudo que é culpa da gestão passada, não tem como, né? O corpo foi enterrado nessa gestão. Foi no dia 5, né? Então, assim, alguém assinou, alguém que tinha acesso lá, colocou que esse cara estava morto. Então, eu acho que o mínimo que ele tinha que fazer era ir lá e fazer isso, porque senão a Globo não vai sair de lá, porque a Globo tá lá toda hora. A gente conhece bastante gente nas emissoras aí. Hoje, durante o dia, vários colegas da Globo me procuraram para tentar buscar informações. Gente, eu não estou mais na prefeitura, não posso falar nada, não sei nada. Mas a questão é, mas gente, eles falam, mas a gente não consegue informação de nada. Paciência, né? Até dia 31 de dezembro eu respondia lá e eles sempre tiveram informação. Então, eu falo da minha gestão lá, do Bufo, a quem eu era subordinado. Jamais, isso nunca foi. O Zanon era o insubordinado. Não, brincadeira à parte, realmente o Zanon sempre se preocupou em informar, e tanto é que hoje ele lidera aqui o Zum Zum Zum. E agradeço, Zanon, pela participação de hoje. Incrível, sempre trazendo informações e movendo os agentes políticos para... Eu não quero acreditar, não. A gente está falando aí, falando com
algumas pessoas, a gente vai para a internet e não sabe quem está vendo, todo mundo tem acesso, mas a gente também pondo dentro na ferida, as praças que continuam sujas, né? Os caras meteram faixa aí que reforma e revitalização da Praça das Pedras, vai lá ver que vergonha que é a revitalização, passar uma tintinha lá, os caras acham que isso é revitalização, engana quem? Mas qual cor da tinta amarela? Não, cara, lá eles pintaram de branco, não sei por quê, porque ia ficar muito feio o amarelo ali. É isso aí, Diego, obrigado também pela participação. Obrigado vocês, boa noite aí, estou à disposição. E eu agradeço também a vocês que nos acompanharam até aqui. Peço também que acompanhem o Guarulhos Web nas redes sociais, Instagram, YouTube e também no site guarulhosweb.com.br. Até semana que vem, fiquem com Deus, valeu!